Olá, meus amores, tudo bem? Doutora Antônia Ximenes, advogada, como sabem, trabalhista e previdenciária. E vamos falar de Copa do Mundo? Afinal, estamos no mês da Copa do Mundo, onde o Brasil todo para. Mas eu quero falar sobre uma Copa do Mundo que ninguém fala e que acontece todos os anos, infelizmente, no nosso país. Acidentes de trabalho. Você sabia que todo santo dia morre pelo menos 10 trabalhadores? 10. Parece distante, né? Mas pode ser o meu irmão, o seu marido, o seu filho, o meu filho. São 10 trabalhadores que todos os dias saem de casa e não voltam mais para os seus lares. Gente, isso é uma guerra silenciosa que ninguém fala. Mas eu vou te mostrar aqui os números de acidentes de trabalho de 2025. Vem comigo e assiste até o final, hein? Porque eu vou falar também dos seus direitos que sofreu um acidente de trabalho. Vou ler os números aqui para vocês. Prestem atenção. Na última década, ou seja, nos últimos 10 anos, foram 800 mil acidentes de trabalho. Ano passado, 2025, morreram 3.644 trabalhadores. Nós estamos no quarto no ranking de quem mais mata trabalhador. Trabalhar no Brasil está se tornando letal. Vou repetir para vocês. É ao menos 10 empregados ou empregadas que morrem. Não estou falando de quem sofre um acidente e fica sequelado, não. Estou falando de morte por acidente de trabalho. Todos os dias são 10 trabalhadores. A escalação dos mais atingidos. Quem nos defende diariamente, que estão lá na linha de frente nos hospitais, estão morrendo. Sim, na linha de frente, no topo do ranking dos empregados que estão sofrendo acidente letal, ou seja, morrendo, estão dentro de hospitais. Os técnicos, os enfermeiros, são esses empregados que estão na defesa, na nossa defesa, que são os primeiros a morrerem segundo o ranking de acidentes de trabalho 2025. Em segundo lugar, ou seja, no meio do campo, vem o transporte rodoviário. Gente, o transporte rodoviário tem matado muito, mas é muito caminhoneiro morto todos os dias. Gente, os caminhoneiros não estão voltando para os seus lares, os caminhoneiros não estão voltando para suas famílias. E aqueles que voltam estão ficando sequelados, sofrem acidentes graves, ficam doentes mentalmente falando, em função de assédio, em função de jornadas exaustivas, aí desenvolvem doenças como diabetes e ficam dias e mais dias nas estradas sem poder fazer sequer uma alimentação decente. Os caminhoneiros estão no meio do campo. Estamos falando de Copa do Mundo nesse mês de junho, mas aqui nós estamos falando de defesa. Quem nos defende, que está dentro de hospital, os profissionais dentro do hospital estão morrendo em função de acidente de trabalho. No meio do campo, trazendo para a Copa do Mundo, estão os rodoviários. E no ataque? O ataque, quem é o atacante da Copa do Mundo? Me responde aqui nos comentários. Quem é o atacante dessa Copa? Só que o ataque aqui, quando a gente fala de acidente de trabalho, está na construção civil. A construção civil tem os acidentes mais feios, mais letais. A construção civil mata todos os dias. E muitos ficam sequelados quando sobrevivem. Então, vamos repetir? Nós somos o quarto país no ranking mundial que mais mata empregados. Primeiro estão a turma que trabalha em hospitais. Segundo estão os rodoviários, em especial os caminhoneiros. Em terceiro lugar, a construção civil. São essas três categorias de profissionais que mais sofrem acidentes no Brasil, que está matando de novo 10 empregados por dia. Eu vou ficar repetindo muito isso nesse vídeo, porque parece que vocês não estão me ouvindo. A gente não escuta falar disso. Para mim, essa matéria tinha que estar em grandes jornais. Nós temos que nos conscientizar. Quem trabalha em situações perigosas, insalubres, especialmente esses trabalhadores, tem que se conscientizar da importância de usar o equipamento de proteção individual e coletivo. E as empresas devem dar um ambiente seguro a esses trabalhadores. É obrigação da empresa. E quando ela não fornece um ambiente seguro, ela paga caro. Paga caro. Ações milionárias. Vem comigo. E qual é a arbitragem
que falha nesse jogo que está matando tanto trabalhador, gente? A banalização das ocorrências. A maioria dos acidentes, a empresa sequer abre a CAT, comunicação de acidente de trabalho. Falta fiscalização e o descumprimento das normas coletivas. Muitos empregados não usam os equipamentos individuais. E a maioria das empresas, a gente já sabe que tem uma tragédia anunciada ali e ela nada faz. Essa é a arbitragem que tem falhado todos os dias e matado 10 empregados todos os dias. Mas, gente, isso não sai barato para ninguém. Porque quanto é que custa a tua vida? Quanto é que custa a minha, do meu filho? Não tem preço. Mas para a empresa tem. Empresas têm pagado... Olha, vocês podem dar um Google aí que vocês vão encontrar de forma muito rápida. Empresas têm sido condenadas a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por acidentes graves. Se você perder um esposo, uma esposa, um filho, um irmão num acidente de trabalho, você tem até 3 anos para entrar na Justiça do Trabalho e pedir uma boa indenização. Não vai trazer seu ente querido de volta, mas ao menos vai te dar uma vida melhor diante da falta desse ente querido, que a maioria das vezes são os pais, inclusive os provedores do lar. E para você que ficou sequelado, nunca mais voltou a ser o mesmo, voltou às vezes até a trabalhar, mas voltou numa outra função, a empresa tem responsabilidade acidentária. Você tem que parar de achar que só tem direitos lá no INSS. Não, você pode estar afastado pelo INSS, você pode estar até aposentado pelo INSS, mas você tem direitos a ser pleiteados contra a empresa. Você recebendo do INSS, ainda assim, se você sofreu um acidente e ficou sequelado, você pode ter direito a uma pensão vitalícia. Isso sim, para o resto da vida. Doutor, e se eu me aposentar lá no INSS? Vai receber do INSS e vai receber da empresa. Doutor, eu fiquei um tempo afastado no INSS e voltei a trabalhar, mas estou numa outra atividade, porque aquela atividade anterior eu não consigo mais fazer. Vai ter direito a uma pensão vitalícia para o resto da vida, mesmo tendo voltado a trabalhar. Mas se ficou com sequelas, não exerce mais a mesma função, ainda assim, você vai trabalhar numa outra função, vai receber o seu salário e vai receber uma pensão da empresa para o resto da sua vida. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade acidentária, gente. E para você que sofreu um acidente e não consegue mais exercer a mesma função, está trabalhando mais em outra atividade, além de danos morais, uma pensão vitalícia que você vai cobrar da empresa, lá no INSS você ainda tem direito à reabilitação, caso você ainda não tenha sido feito, você tem direito a fazer essa reabilitação pelo INSS. Lá, após a reabilitação, você vai ganhar um certificado que você foi reabilitado, ou seja, você não pode mais exercer a função anterior. E com esse certificado você será inserido na cota de deficiente. Isso vai te ajudar a comprar carro, isenção de alguns impostos, vai te ajudar a ser inserido na empresa como cota de PCD. E se você voltou com esse certificado e a empresa te colocou na cota de PCD dela, não pode te demitir. Ela só vai poder te demitir se ela contratar, se ela comprovar que contratou outro empregado, também PCD, nas mesmas condições que você. Senão, não pode te demitir. Porque muitas vezes você volta reabilitado do INSS, a empresa se aproveita daquilo e te coloca na cota de PCD e depois te demite. Não pode. Você se tornou um empregado deficiente. Para você ser demitido, tem que seguir algumas regras que geralmente a empresa não segue e a gente consegue te reintegrar ao emprego e te pedir indenização por danos morais. Além disso, se você se afastou pelo B91, você vai ter direito à estabilidade de 12 meses ao retornar, né? Ao retornar desse afastamento, o recolhimento durante todo afastamento previdenciário, o recolhimento do FGTS deve ser feito. E se você foi afastado em função de acidente de trabalho ou doença ocupacional e o código lá não tá B91, tem que fazer essa troca. Isso é importantíssimo para você. Vou deixar aqui os nossos contatos, nos sigam nas redes sociais. Eu adoro, amo trabalhar com empregado, sou advogada há mais de 15 anos do empregado. Tem um livro lançado pela editora Dialética chamada Além do Limite, fala sobre o empregado, quando ele é dispensado,
doente. A maioria dos meus clientes, infelizmente, são aqueles que são dispensados ainda doentes. O INSS joga você para fora, mas você volta cheio de sequela, cheio de problemas funcionais e acaba tendo que trabalhar. Ou melhor, se não trabalhar, não come, não é? Não é verdade? Então, eu escrevi um livro para os meus clientes e esse livro está na Amazon. Te convido a conhecer o meu livro e se quiser falar comigo, os nossos contatos vão ficar aqui. Será um prazer orientá-lo, ajudá-lo e nos segue nas redes sociais. Um beijo!